Olá, seja bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o medo. Sem a falsa pretensão de que sabemos tudo a respeito, um pouquinho que a gente estude para a gente conseguir entender um pouquinho disso que todos nós sentimos, embora às vezes não tenhamos consciência desses medos. E quando não temos essa consciência, nós temos uma falsa ilusão de que a gente não sente. Isso é perigoso realmente, porque quando a gente não admite que sente medo, é a nossa vaidade que está se manifestando e aí acabamos nos tornando temerários. Então, o primeiro passo para lidar com o medo é admitir que ele existe, porque nesse momento que estamos vivendo, principalmente, o medo está muito constante em nós, está bastante aflorado nas pessoas. Se não está aflorado, se não estamos sentindo e percebendo esse medo, estamos negando, ignorando, tentando ignorar que ele existe. E aí é a hora em que as pessoas se expõem, as pessoas fazem aquilo que não deve, elas se recusam a fazer aquilo que é necessário com a própria saúde e para a saúde das pessoas em volta. Todos nós já sabemos de algumas atitudes que precisamos tomar com relação à situação atual, como usar máscaras em público, como ter os cuidados com o álcool gel. Todos nós já sabemos disso, mas quando negamos que existe o perigo, quando negamos que sentimos esse medo da contaminação, passamos a desconsiderar esses conselhos, desconsiderar essas diretrizes. E isso é temeridade, isso é se tornar temerário. Então, admitamos que o medo existe e que nós sentimos esse medo. Nós temos dois medos básicos, que é sobrevivência e procriação. O corpo físico reage instintivamente nas situações de perigo, nos preparando para reagir. Nós vamos falar desse instinto de sobrevivência, que é o que estamos sentindo no momento. Quando sentimos uma sensação de perigo, vivemos uma situação de perigo, a glândula suprarrenal libera adrenalina e outra substância que nos preparam para a reação. Não vamos falar dessa parte orgânica, que não é do nosso conhecimento, mas só para entender um pouquinho como isso se processa, que a circulação do sangue aumenta, o coração acelera, isso a gente pode sentir no físico, todos nós podemos perceber. Os vasos sanguíneos se contraem e a gente fica pálido, né? Gera essa palidez, porque o sangue é reservado para o cérebro e o coração, que são os órgãos nobres, os órgãos principais, para que nós tenhamos essa condição de reagir. É um instinto igualzinho dos animais. É um instinto de proteção mesmo, da sobrevivência. Mas nós precisamos entender que a raiz do medo no ser humano, ela é puramente emocional. Onde nasce o medo é emocional. Porque a nossa psique está ligada ao corpo físico, às sensações, aos instintos. O espírito encarnado está ligado à matéria através do perispírito. Nós somos almas. Então é natural que no espírito encarnado esse medo seja mais latente, esse medo seja até mais forte por causa disso. Além do emocional e do físico, o medo também afeta o aspecto mental. Então é um conjunto de situações, é um conjunto de coisas. Numa situação de perigo, por exemplo, o instinto é correr, é fugir da situação. Mas quando o medo se torna muito grande, o corpo não reage e a mente não raciocina. E ambos paralisam. E aí, quando a gente não vê saída, nós entramos em pânico. É assim que nós desenvolvemos a síndrome do pânico. E aí vem as perguntas: de que temos medo? Nesse momento, de que temos medo? Já temos consciência disso? Já paramos para pensar nisso? Nós temos medo de fracassar. Nós temos medo de não dar conta perante os outros e perante a nós mesmos. Mas se nós aprendemos com o erro, existe realmente fracasso? Nós temos errado e acertado ultimamente.
Como é uma nova situação, nós estamos buscando ainda novos parâmetros, novas diretrizes, e algumas coisas a gente fez, não deu certo, outras estamos fazendo e está funcionando, e vamos aprendendo cada vez mais, cada dia mais. Mas quando a gente não faz nada, é certeza de que a gente não vai fracassar, de que a gente não vai errar? Porque nós podemos e vamos fracassar muitas vezes mesmo, porque não existe o fracasso absoluto. O fracasso é um equívoco que pode ser corrigido numa próxima chance. Então nós vamos aprender, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Mas esse medo do fracasso faz com que a gente não haja diante das experiências, que a gente fique paralisado. E essa natividade acaba atraindo magneticamente as experiências necessárias para que nós tomemos atitudes de crescimento. Nós somos então empurrados para evoluir, porque faz parte da vida aprender. É assim que se dá o processo evolutivo. Não tem outro meio. Parados a gente não evolui. Agora, a busca pelo autoconhecimento é aprendizado sobre nós mesmos. Então, nós temos que olhar para dentro para conhecer esses medos. Nós temos medo do desconhecido ou do que desconhecemos dentro de nós? Nós temos medo daquilo que não podemos controlar, que eu acredito que é um medo que está existindo bastante hoje. Nós não temos controle sobre uma série de coisas e estamos tomando consciência disso. Mas e aí? E nesse autoconhecimento, olhando para dentro de nós mesmos, quais são nossos potenciais? O que nós podemos fazer? O que nós temos de bom dentro de nós? Vamos parar para pensar nisso? Mas também vamos pensar quais são as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossas dificuldades diante das situações. Com o que nós precisamos lidar dentro de nós? Porque quem não busca evoluir só vai ver problema e nunca oportunidade de crescer. E nós estamos com uma oportunidade maravilhosa nas mãos de crescimento, mesmo que seja com dor. Já ouvimos falar que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Realmente. Mas, até nós entendermos como isso funciona, nós temos que experienciar. Nossas potencialidades, ou seja, nossas faculdades, que já falamos tantos, elas existem para serem desenvolvidas. Quando aparece um problema difícil de ser resolvido, nós devemos nos perguntar se nós já usamos todo esse potencial na resolução desse problema. Nós já usamos toda a capacidade de inteligência, de imaginação, de discernimento, de razão, de intuição, etc. Todas as outras de que nós já ouvimos falar, que são faculdades do Espírito, que são nossas faculdades dadas por Deus. Então, quando aparece um problema, é justamente para que nós possamos usar essas faculdades e continuar o desenvolvimento delas. Então, vamos usar o nosso potencial na resolução desses problemas. Quando nós pensamos que estamos sem saída, é que nós podemos descobrir esse potencial. Descobrindo esse potencial, também descobrimos as fraquezas que podem ser trabalhadas e fortalecidas. Quando não conhecemos as nossas fraquezas, nós nos tornamos prisioneiros delas. Nós somos prisioneiros daquilo que nós não conhecemos e não entendemos. Nós temos medo de não ter controle sobre aquilo que desconhecemos em nós. E realmente não temos. Se a gente não conhece, não tem como a gente controlar. Nós queremos controlar o externo, mas é impossível que isso aconteça. Nós só podemos controlar aquilo que está dentro de nós, que nós conhecemos. O desconhecido não dá. O externo também não dá. Não está em nossas mãos. Para vencer o medo, é necessário ação. Enfrentar a situação. Encontrar a força no próprio medo. Quando eu falo em ação, eu não estou falando de ir lá fora, se expor e fazer tudo que acha que deve ser feito, demonstrar coragem, não é isso. Demonstrar coragem não é, vencer o medo não é ser temerário. Mas sim tomar algumas atitudes que nos tragam segurança também. Como, por exemplo, fazer a coisa correta,
como a maioria das pessoas está fazendo, a limpeza dos alimentos quando chega em casa, o uso de máscara na rua, e etc, 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 tudo isso que nós já sabemos. Então nós estamos fazendo a coisa correta, orientando, auxiliando, compartilhando e dividindo inclusive as próprias preocupações. Então aí nós vamos encontrando a nossa força no medo, tiramos essa força do próprio medo, usando a potencialidade da força de vontade, usando Deus em nós, deixando Deus agir em nós, dando um passo à frente, vencendo a paralisia. E aí saímos desse estado de inércia, de paralisia e vamos fazendo alguma coisa. Porque uma das maiores dificuldades nossa são os nossos apegos. Nós estamos aqui para evoluir experienciando, mas os nossos apegos geram medo. Nós temos medo de mudança, de nos tornarmos diferentes. Nós temos medo do que o outro vai pensar, de não sermos mais amados. Nós nos apegamos nos nossos papéis diários, nós exercemos muitos papéis durante a vida. Papel de esposa, de marido, de filho, de pai, de mãe, de funcionário, por exemplo, de professor, de dirigente de casa espírita, de frequentador de casa espírita, de fluidoterapeuta, de médico. Então nós temos vários papéis que precisamos, que são necessários que usemos durante a nossa vida. Em cada papel nós estamos lá atuando de uma certa maneira. E nós apegamos em determinados papéis como ídolos em alguns desses papéis. Principalmente aqueles que nos valorizam, que nos trazem importância. E quando nós nos vemos destituídos, às vezes, por força das circunstâncias desses papéis, o nosso apego fala mais alto. O nosso egoísmo, na verdade. E nós temos medo dessa mudança, medo de precisar nos adaptar. Uma dos exemplos que a gente pode citar quando começou toda essa questão de fechamento, de fecharmos inclusive a casa espírita e a gente não sabia direito o que fazer, precisamos partir para os vídeos, que ainda somos amadores nisso, mas precisamos partir para os vídeos logo nas primeiras semanas e foi muito difícil ter que enfrentar uma situação nova e vencer esse medo de fazer e de acontecer, vencer a paralisia na situação, buscando novas maneiras de realizar dentro dos mesmos papéis, sem precisar sair de papéis, inclusive de dirigente espírita, nós fomos buscando acrescentar algo mais nisso. Esse é apenas um pequeno exemplo, mas a gente vê aí na parte profissional das pessoas, as pessoas tendo que se adaptar e lidando com a parte da internet, lidando com toda essa parte virtual para poder se adaptar à atual situação. Isso é vencer o medo e vencer a paralisia, apesar da circunstância. Então, nós estamos mais seguros, a gente se sente mais seguro quando a gente está fazendo igual a todo mundo, porque quando a gente está fazendo por imitação. É igual as crianças, a criança ela começa a aprender por imitação. E nós vamos seguindo isso na sociedade, fazendo tudo por imitação. Fica mais fácil. Então, quando nós temos que fazer alguma coisa nova, que depende do uso das nossas faculdades, de todo esse potencial, nós nos assustamos, nós ficamos com medo. E aí a gente tem que ir vencendo isso, né? Porque hoje em dia os valores humanos não estão muito na moda, né? Todo mundo acha que tudo é por interesse, nós lutamos o tempo todo para satisfazer apenas as nossas necessidades físicas e psicológicas, e aí acabamos gerando uma sociedade consumista. De repente nós estamos tendo que repensar tudo isso, né? E abençoada oportunidade essa, que abençoada oportunidade. Quanto mais nós nos apoiamos fora, mais medo nós desenvolvemos dentro. Tudo que acontece se torna dramático. Nós comportamos como crianças, reclamando de tudo que consideramos contrariedade. Então, quando a gente perceber isso, perceber esse comportamento infantil, é hora de olhar para dentro, de o que está acontecendo, né? Então, e perceber os alertas, porque os alertas às vezes vêm do externo, vêm de outras pessoas nos mostrando como estamos nos comportando. Mas dominar o medo requer treinamento. E a gente só vai aprender fazendo.
aprender vivenciando, não tem outro jeito. Nós desenvolvemos essa segurança quando nós começamos a desenvolver ideias mais claras a respeito. Nós temos que treinar até desenvolver a habilidade de dominar o medo. Dominando não só a emoção, como também a reação dessa emoção no corpo físico, que seria a paralisia. Temos medo não só de novas atitudes, mas também de novas ideias. Mas temos que pensar que o envelhecimento é a rigidez de ideias, quando nós não abrimos espaço para ideias novas. Essa rigidez é psíquica, ela vai refletindo no corpo físico, através de doenças, inclusive como artrose, artrite, reumatismo, etc., que nós consideramos doença de velhos, né? Mas essa velhice ela é mais psíquica do que física, inclusive, e acaba refletindo no corpo físico. Porque o pior envelhecimento é o envelhecimento da mente, quando se perde a vontade de aprender. O que nos motiva e nos mantém com a mente jovem é a vontade de continuar aprendendo. Né? Como diz as nossas amigas aí, ressignificando, né? Trazendo novos significados para a nossa vida, acrescentando, entendendo que temos muito ainda para aprender pela frente. Não só como encarnados, como desencarnados e encarnados novamente. As virtudes, a capacidade humana, o desenvolvimento da faculdade do espírito são conquistas únicas, que nada nem ninguém pode tirar de nós. Mesmo que tudo mude externamente, as conquistas internas permanecem. Então pode o mundo estar caindo lá fora, mas o que a gente conquistou dentro da gente vai permanecer. E aquilo que a gente ainda não conquistou, nós podemos desenvolver a partir dessas crises. Porque sem crise não tem crescimento. Nós precisamos delas. A ansiedade, por exemplo, é uma manifestação de medo. Agora, o grau dessa ansiedade é que vai demonstrar se esse medo é um medo controlável ou ele vai se tornar pânico. Então, o excesso de ansiedade vira pânico. Então, todas essas patologias, elas acabam vindo de algo que está dentro, de algo interno mesmo, que precisamos trabalhar constantemente, não tem folga nisso. A ansiedade realmente é a manifestação do medo. Então, quanto mais nós cedemos ao medo, mais nós tornamos prisioneiros dele. E a ansiedade se transforma em pânico. E o pânico está cada vez mais comum, porque a sociedade alimenta o medo. Quem enfrenta o medo tem ideias próprias, questiona, não se deixa manipular facilmente. Então, a sociedade ela vive de alimentar isso, justamente por causa do poder externo, por causa do consumismo. O medo também nos leva muitas vezes a desistir de conviver quando nós encontramos pontos de divergência. Em todo lugar onde convivemos teremos pontos de divergência. Concordamos, não concordamos, temos ideias diferentes e às vezes para evitar essas divergências nós nos afastamos. Então às vezes por medo de resolver a gente abandona o emprego, o casamento, a religião, a amizade, com a desculpa de evitar atrito. É muito fácil fugir. Então nós fugimos para não termos que enfrentar. Isso também é demonstração de medo. O que isso vai resolver? Para qualquer lugar que a gente vá, para qualquer novo relacionamento que nós formos, se o medo está dentro de nós, ele vai junto. Se a gente não resolver essa questão dentro, ele vai junto para os lugares onde nós formos. Porque não é externo, é interno. O externo é apenas o reflexo disso tudo. As situações, as circunstâncias, o comportamento das pessoas à nossa volta, inclusive, acabam atraindo esses tipos de situações que vão se repetindo ao longo da nossa existência. Para trabalhar a convivência, às vezes nós precisamos enfrentar os elementos do nosso medo, porque as pessoas vão ser atraídas magneticamente, justamente para mexer naquele ponto que nos fere, naquela feridinha que não cicatrizou. Justamente aí é que nós vamos nos sentir ameaçados. Então, só tomando consciência desses medos é que deixaremos de ser reativos e passamos a ser ativos,
para vencer o medo é necessária ação. Nós geralmente reagimos diante do medo. Nós precisamos tomar a atitude de agir, usar a vontade para agir. Deixarmos de ser reativos para sermos ativos. Mas quando a gente fala em ativo, não é ser agressivo, porque a pessoa agressiva, ela está com medo descontrolado. Quanto mais agressiva a pessoa estiver, mais medo escondido ela tem. Nós podemos identificar isso nas reações das pessoas. Quem se sente ameaçado e não tem consciência disso, reage com agressividade. Então, quando nós reagimos com agressividade diante de algum comportamento, alguma circunstância, é hora de repensar. Olhar para isso, do que eu estou com medo? O que está me abalando aí? O que eu posso fazer a respeito? É o outro culpado? Não existe culpado. Existe uma reação diante de uma situação. Uma reação que, se nós observarmos, pode nos levar a esse conhecimento daquilo que estamos sentindo realmente. E podemos trabalhar nessa fraqueza, nessa debilidade que nós temos. É necessário desenvolver a consciência do que não nos cabe, de que não nos cabe mudar as atitudes dos outros, e sim trabalhar nossas emoções. A gente está sempre falando a respeito disso, né? E vamos sair repetindo até aprendermos. Para reverter todo esse processo, é um caso para se pensar. Nós precisamos vencer o egoísmo. Sempre aí. Orgulho e egoísmo o tempo todo, né? Nossos instintos básicos de sobrevivência. Para encontrar o caminho, nós temos que transcender, olhar de cima, sair de nós mesmos, dar um passo atrás nessa emoção. E a fé é uma ferramenta muito importante para essa transcendência. Então, quando nós temos fé, nós exercitamos essa fé, nós exercitamos a oração, nós estamos utilizando um elemento de transcendência, de olhar de fora a situação, de olhar isso como um todo. Então, nós temos que usar a fé e a oração como ferramentas realmente para o nosso auxílio. Nós temos medo de quê? Da dor, do sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. E sabemos que esse medo excessivo, esse medo extremo está ligado ao instinto do egoísmo mesmo. Porque nós fugimos da dor e buscamos o prazer o tempo todo. É o sentimento de egoísmo se manifestando. E aí vamos falar de coragem. Interessante porque a palavra coragem, o significado dela significa agir com o coração. Muito bacana isso. Porque é muito difícil a gente amar o diferente. Nós amamos aquilo que a gente concorda. Aquilo que nós não concordamos, nós não reconhecemos que existe algo mais profundo nesse ser. Mas existe. Algo espiritual criado por Deus, assim como em nós. Todos somos criados à imagem e semelhança divina. Nós só precisamos reconhecer o eu superior acima das atitudes egóicas nossas e do outro. Esse eu superior, ele independe dos papéis que nós exercemos aqui. Desses papéis que nós precisamos exercer para o nosso aprendizado e crescimento. Esse eu superior é a imagem e semelhança divina. Então nós temos que reconhecer que o ser humano às vezes age de forma desarmônica, simplesmente porque ignora, porque não sabe. E nós também. Simplesmente porque ignoramos. E às vezes até entendemos isso intelectualmente, mentalmente, mas não conseguimos entender ainda na emoção. Nós não assimilamos isso ainda na emoção. Esse exercício é diário. E muitas vezes as próprias pessoas podem rejeitar que a gente compreenda isso. Possa rejeitar o nosso comportamento. Mas muitas vezes as pessoas estão apenas esperando essa compreensão. Assim como nós também às vezes esperamos por isso. Então é sempre uma troca, é o tempo todo uma troca. Então vamos ajudar a quem estiver receptivo, sem imposições. Não queiramos modificar e fazer com que o outro pense diferente. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos conseguir.
Nós não precisamos e nem devemos consertar ninguém por considerarmos equivocados, por considerarmos que essa pessoa está equivocada. Nossa responsabilidade é resolver primeiramente conosco mesmo e entender que o outro tem um eu superior dentro dele. Não importa o outro admitir ou não de estar errado. Isso só serve para alimentar o orgulho, o nosso orgulho. O que importa é termos a consciência daquilo que estamos sentindo e o que nós podemos fazer a respeito. É isso que realmente importa. E nós vamos aprendendo através de ações, entre erros e acertos, o tempo todo. Se a gente não agir, nós não vamos errar, mas se nós não errarmos, nós também não vamos acertar. Nós não vamos encontrar o caminho correto. Quando abrimos mão do conforto, do comodismo, por exemplo, para fazer um bem, não se deixando dominar pelo instinto da busca do prazer, estamos agindo com coragem, com o coração, enfrentando e dominando o medo. O ponto de apoio, a segurança deve estar dentro. Como, por exemplo, a mãe, por exemplo, que o filho caiu na água, está se afogando e a mãe pula sem pensar na possibilidade de morrer, de acontecer alguma coisa com ela. Ela está fazendo isso por amor. Isso é coragem, isso é vencer o medo. Não quer dizer que ela não sentiu medo de morrer ou de que acontecesse alguma coisa, mas ela fez isso por puro amor. Isso é coragem. Apesar do medo, eu faço porque eu sinto amor, então eu deixo o egoísmo de lado. Então, abrimos mão desse conforto, desse comodismo, dessa segurança às vezes, justamente por amor, para que possamos atender o outro. O ponto da nossa segurança, o ponto de apoio da nossa segurança deve estar dentro e não fora. Nós não podemos dominar o que é externo realmente. Por amor, nós enfrentamos todos os perigos. Só o amor pode vencer o medo. Então, é esse suporte que nós temos que ter quando estamos sentindo medo. Esse apoio do amor. É isso que vai fazer com que a gente domine isso. Conforme nós vamos desenvolvendo o amor, nós vamos dominando o egoísmo e, consequentemente, o medo. E assim, vamos aprendendo a nos amar, amando ao próximo também. Um beijão para todos. Fiquem na paz do Cristo. Que assim seja.